a palavra do Senhor, né? Porque ela é digna, né, de toda aceitação. Ela é uma espada penetrante, né? Uma espada de dois gumes. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Todos acharam? Quem ainda não achou, diz amém. Acha aí, quem tem mais facilidade de encontrar o texto bíblico, ajuda a sua irmã aí. É depois de 1 Samuel. 1 Samuel é antes de Juízes. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos ler em nome de Jesus. Que tem como título: Fome em Israel e a sua causa. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e dos filhos de Israel lhes tinham jurado. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei propôs a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, grave bem esse nome. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinham tido de Saul, a Harmonia e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7, juntamente foram mortos, no dia da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, o dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da rua de Betsá, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso,
Deus se aplacou com a terra. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. É um texto um pouco longo, mas eu fiz questão de ler para que a igreja do Senhor pudesse entender. Irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus nos falando acerca de uma fome que aconteceu ali no meio de Israel, uma fome de 3 anos, né? E o rei Davi, ele era um homem que consultava Deus. A Bíblia diz que o rei Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E diz a palavra de Deus que havendo aqueles 3 anos de fome naquela terra, no meio daquele povo de Israel, Davi foi consultar o Senhor. E o Senhor falou para Davi, né, que o que estava acontecendo era por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Nós vemos lá no livro de Juízes, capítulo 9, do versículo 15 a seguir, que quando Josué estava atravessando aquelas terras, guerreando contra aquelas cidades, para conquistar Canaã, chegar até Canaã, nós vemos que os gibeonitas, eles se vestiram, né, de pessoas que vinham de muitos anos, muitos dias de viagem, colocaram roupas velhas, sapatos estragados, pegaram pão, né, de mofo, bolorento, para mostrar, e diziam, e falaram para Josué: olha aqui esse pão quando nós saímos de lá, da nossa terra, eles estavam fresquinhos, quentinhos, e olha a situação que eles estão hoje, bolorento. Então, querendo provar para Josué, na verdade eles estavam enganando Josué, que aquele pão, quando eles saíram de lá, estava fresquinho, devido aos muitos dias ou meses de viagem que eles estavam fazendo, aquele pão se estragou, embolorou, as suas vestes, todas rasgadas, né? Todos maltrapilhos, e pediram a Josué que fizesse um pacto com ele, que quando ele chegasse ali naquelas terras, as quais ele pertenciam, que Josué não destruísse eles, que eles queriam ser servos de Josué e de todo aquele povo. E diz a Bíblia, por Josué não consultar ao Senhor. Olha o perigo, irmãos, de nós tomarmos decisões sem consultarmos a Deus. E ali Josué foi enganado. E não demorou muito, Josué descobriu que aqueles homens que procuraram ele, demonstrando toda aquela coisa, não era verdade. Que eles eram ali vizinhos, que seriam praticamente os povos próximos a serem destruídos, para que aquela terra fosse conquistada, para que aquele povo pudesse passar. Porque os reis, irmãos, quando ouviram falar o que Deus fez com a cidade de Jericó, com a cidade de Ai, através daquele povo israelita, os reis temiam quando aquele povo chegasse ali onde eles estavam reinando. Então os gibeonitas usaram de astúcia e foram ali e tentaram enganar Josué, e infelizmente conseguiram, por Josué não consultar ao Senhor Jesus. E aí se passou, né? Eles ficaram sendo rachadores de lenha, apanhadores de água, né? Ficaram servindo ao povo de Israel, não foram destruídos, porque já tinham feito pacto, já tinham feito juramento que eles não seriam destruídos. Mas quando chegou o rei Saul, que foi um homem, que o povo de Israel queria todo jeito, que ele queria um rei, eles queriam um rei, e Deus não queria que eles vivessem debaixo do jugo de um homem, mas eles queriam um rei, porque todas as nações tinham um rei. E por que eles não queriam? Porque queria. Deus deu Saul, né? O primeiro rei de Israel. E ali Saul foi um homem que ele falou muito diante de Deus. Ele não andou reto na presença do Senhor. E um dos seus erros, irmãos, foi destruir os gibeonitas. E diz a palavra de Deus, irmãos, que destruiu aquele povo, passou, Deus tirou ele do trono, chegou a falecer,
entrou Davi, o escolhido de Deus, e quando Davi já estava ali reinando, irmãos, veio aquela fome de 3 anos sobre Israel. E Davi se lançando diante do Senhor, Deus esclareceu para ele que a causa daquela fome era por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Então Saul procurou os gibeonitas e falou para ele: o que vocês querem que eu faça para que essa praga, essa fome venha cessar em nosso meio, para que a bênção do Senhor seja derramada em nosso meio? Então os gibeonitas falaram para ele: nós não queremos prata, nós não queremos ouro, nós não queremos também tirar a vida de ninguém, não queremos derramamento de sangue, simplesmente que nos dê da casa de Saul, o qual quebrou esse pacto conosco, que se nos dê 7 homens da casa dele, da família dele, para serem enforcados, para que essa maldição venha cessar. E ali Davi não pensou 2 vezes. É isso que quer? Pense aí um rei, dominando uma nação, um povo, e 3 anos de fome. Pense aí. E ele não pensou: é isso que vocês querem? Tudo bem, eu vou dar os 7 homens. Vou escolher os 7 homens da família de Saul. E papou Mefibosete, o filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. E quando eles estavam em vida ainda, Davi, na sua amizade profunda com Jonatas, eles fizeram uma aliança. Jonatas sabia que Davi um dia reinaria, e ele fez essa aliança, que quando Davi estivesse reinando, que ele não destruísse a semente dele, se lembrasse que naquele momento, em nome daquela amizade que existia entre eles dois, que também ele conservasse em vida a semente dele. E quando teve aquela guerra, aquela perseguição, diz a palavra de Deus que ficou somente Mefibosete. Então Davi poupou Mefibosete, mas tomou o outro Mefibosete, filho da concubina dele, filho da concubina de Saul, Rispa. Quem já ouviu falar nessa mulher Rispa? Né? É uma mensagem muito linda e muito desprezada. E nós vemos que ele pegou Mefibosete, Armoni, os 2 filhos que Rispa tinha, e pegou mais 5 netos de Saul. Esses 5 netos de Saul eram os filhos de Merabe, a filha de Saul. Pense aí, irmãs, você tem 5 filhos, e esses 5 filhos ser tomados para serem enforcados, para quebrar uma maldição no meio de uma cidade, no meio de um país. Como foi duro para aquela mãe, como foi duro para Rispa. E nós vemos, irmãos, aqui na palavra de Deus, que a mãe daqueles 5 homens não se sofreu. Eu creio que ela não teve nem forças de assistir, de ir lá ver os corpos dos filhos dependurados, enforcados ali, naquele monte. Mas a Bíblia nos diz que Rispa, mãe daqueles 2 homens, né? Depois que aqueles homens foram enforcados, irmãos, ela pegou um saco de estopa, subiu ali naquela penha, bendito seja Deus, estendeu aquele saco de estopa em cima daquela pedra, e ali ela ficou por volta de 2 meses, velando aqueles corpos, tomando conta. Veja o amor de uma mãe até que ponto vai. Muitos filhos, irmãos, eles não sabem valorizar o amor, o carinho, o zelo que uma mãe tem. A mãe pode estar com o seu filho na idade que for, mas se o filho adoecer, se o filho ligar: mãe, eu estou com dengue, a mãe fica ali o dia todo no telefone. E aí, meu filho, você está melhor? Como é que você está? Ainda está com febre? Está com medo? Um filho nunca envelhece para uma mãe. As mães que são mães sabem disso. Eu tenho 3 filhos, o Geisel, uma igreja conhece. Mas se o meu filho ligar, estou com
Irmão, estou aqui com o Gesiel no hospital que está sentindo uma dor. Meu Deus, tenha misericórdia. Já planejei logo viajar, ir para lá. E ficava direto. Liga para mim, me diz como é que está. Já foi atendido. Já é pai. Mas em mim existe o amor. Então o filho nunca envelhece com a mãe, irmãos. E o filho que valoriza a sua mãe, ele respeita a sua mãe até quando ele estiver velho. Independente da idade que ele tiver, ele respeita, ele valoriza a sua mãe. Porque o amor de mãe é um amor incondicional. Nunca nós vemos uma mãe colocar um filho na justiça. Porque o filho está bem financeiramente, porque o filho está bem empregado, o filho se formou, fez uma faculdade. Agora, meu filho, nós vamos lá para a justiça. Você vai me pagar tudo que eu já investi em você. Nunca a mãe faz isso. Um casal, quando se separa, a esposa vai lá, põe na justiça, para aqui meio a meio. Né? Meio a meio. Mas uma mãe não. Uma mãe não faz isso. Infelizmente, nós temos visto muitos maus exemplos de mãe, que Satanás tem tirado esse amor tão lindo. Mães que rejeitam seus filhos. Isso não é de Deus, irmãos. Uma pessoa dessa não é normal. Ela não é natural. Bendito seja Deus. Uma mãe que tem coragem de abandonar o seu filho num latão de lixo, num lugar qualquer, Satanás está dentro dela. Bendito seja Deus. E olha aqui a nossa irmã Rispa. Aquela mãe deixou casa, esquecendo tudo. Ela esqueceu do que poderiam criticar ela. Ela esqueceu do que o rei, que tinha todo o poder, poderia fazer com ela, irmãos. Ela pegou aquele saco de estopa. Nós sabemos que saco na Bíblia simboliza humilhação. A pedra simboliza fortaleza. Cristo, a rocha inabalável. Louvado seja Deus. E ali Rispa formou aquele lugarzinho ali e se sentou. Ficou ali, irmãos. Aquela mulher ficou ali. Não deixava que as aves do céu pousassem sobre aqueles corpos durante o dia. Olha que coisa linda. De noite também não deixava que os animais do campo viessem comer aqueles corpos. Quantas noites aquela mulher perdeu? Quantos quilos aquela mulher deve ter perdido? Quantos perigos talvez ela tenha enfrentado desse alívio, uma fera, e por ela não deixar devorar aqueles corpos, poderia também devorar ela, irmãos. Mas ela ficou ali. Até que isso chegou ao conhecimento do rei Davi, que Rispa, desde o dia que aqueles homens foram enforcados, ela não saía dali de dia e de noite, irmãos. Louvado seja Deus. E ali o rei Davi, olha, irmãos, que quando os gibeonitas pediram aqueles 7 homens para ser enforcados, para que aquela fome cessasse no meio daquele povo, dos israelitas, ele deu os 7 homens para ser enforcados, mas a fome não cessou. A fome não cessou, sabe por quê, irmãos? Porque o rei Davi deu os homens para serem enforcados, homens que não davam trabalho, homens que não eram viciados, homens, filhos fiéis, que ele compadeceu, ele doeu dentro de si, que tinha que tirar esses homens da família de Saul, que também ele pertencia à família de Saul. Ele era casado com Mical, a filha de Saul, mas ele tinha que fazer isso, irmãos. Mas nem por isso a fome só cessou, a maldição só foi quebrada, irmãos, depois que chegou o conhecimento da situação de Rispa. Então ele foi lá e mandou tirar aqueles corpos e fazer um sepultamento digno. Depois que ele fez isso, irmãos, porque aquela mãe estava sofrendo, ela viu, irmãos, ela sabia que os filhos dela foram enforcados inocente, pagou por algo que eles não tinham feito, aleluia. E ela estava ali, mas precisava da parte de
que também estava ali pendurado, mandou tirar os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e juntamente com aqueles homens, 7 homens, que foram enforcados, depois que ele fez aquele sepultamento. Aí sim, aí a fome cessou. Aí Deus mandou chuva de abundância. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui no livro, no capítulo, no versículo 14: e enterrar os ossos dos enforcados, os ossos de Jonatas e de Saul, seu filho, na terra de Zela, de Jamim em Zela, na sepultura de seu pai quis, e fizeram tudo que o rei ordenara. E depois disso, Deus aplacou. Vocês estão entendendo, irmãs? Deus aplacou aquela fome. Bendito seja Deus. E eu vejo aqui em Rispa, eu sempre admirei essa mulher, sempre admirei esse exemplo de mãe, esse amor de mãe. E se nós corrermos a Bíblia, nós vemos tantos exemplos de mãe. Hoje é o Dia Nacional das Mães. Quantas mães que estão nos asilos, quantas mães que formaram os filhos, irmãos, passando roupa de ganho, lavando roupa de ganho. Quantas mães que os ferros não eram ferro automático, ferro a vapor, era ferro de brasa, ó. Vai esquentar aqueles ferros, passa roupa de goma. Mas elas queriam dar uma vida digna para os filhos. Ela queria, irmão, que os filhos frequentassem uma sala de aula, ocupassem o banco de uma sala de aula. Bendito seja Deus. E hoje esses filhos, você para estar no auge da sua vida material equilibrada, muitos se envergonham das mães. Quantos jovens que se envergonham das suas mães? Quantos filhos que humilham as mães? Porque a mãe não parece com aquela atriz lá da televisão. A mãe não é aquela mulher do corpo light, né? A mulher pera, a mulher violão, tanta fruta aí que agora tem as mulheres. Quantos filhos que têm abandonado suas mães? Quantos filhos que dentro da igreja é uma bênção? Mas fulano é uma bênção, fulano é uma bênção. Mas dentro de casa, com a sua mãe, Jesus e ela é quem sabe. Quantos filhos não têm valorizado as suas mães? Quantas mães que quando chegam à festa, que quando tem alguma coisa, seja na escola, seja na igreja, elas deixam de comprar uma roupa e um sapato para ela, mas quer que os filhos estejam bem vestidos e bem calçados. Quantas mães e quantos filhos não têm dado esse valor? Gritam com as suas mães, respondem às mães, envergonham a mãe na frente de quem for. Se a mãe fala, minha filha, vamos ali no centro dormir, pode ir, vai andando, lá não se encontra, porque tem vergonha. Bendito seja Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus. Vai indo, mãe, vai indo, me espere lá no mercado. Quantos filhos têm feito com suas mães? Infelizmente, muitos que conhecem a palavra de Deus, irmãos, muitos que estão dentro da igreja, e não é isso que Deus quer, não é isso. Também existem muitas mães que, apesar desse amor que você tem, do sofrimento que você tem pelo seu filho, mas às vezes no momento da ira, você tem descarregado maldição na vida dos seus filhos. Eita Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Quantos filhos que estão atrás das grades estão na prisão, irmãos, por causa de maldições de palavra das mães, dos pais. Quantas filhas que estão na prostituição, não é porque elas querem estar lá, irmãos, é porque muitas vezes as mães, na hora da correção, na hora da ira, irmãos, elas não vigiam, têm amaldiçoado as filhas. Quantos filhos revoltados com as mães, por causa da maneira de serem tratados, mães que fazem a servição dos filhos, protegem
elege mais um e despreza o outro. Não, fulano é o meu filho querido. Tudo que você vai comprar para o seu filho, não, mas eu vi fulano é especial. Nós vemos que Jacó prejudicou em parte. Deus tinha um plano com José, tinha, mas o protecionismo de Jacó com José contribuiu para criar aquele ciúme, para os irmãos dele quererem se ver livre dele, irmãos. Porque Jacó não ocultava aquele protecionismo com José. E muitos lares acontece isso. Se você tem uma coisa dentro de casa, aquele filho ou aquela filha que você mais gosta, não, o de fulano é mais. Se você compra uma roupa para os seus filhos, se você vai lá, o de fulano é mais caro, isso aqui é melhor, porque ali é meu filho queridinho, é minha filha queridinha. E você não tem se dado conta que a ira, a vingança, o ciúme está tomando conta do coração dos seus filhos, a revolta. Quantos filhos, irmãos, que quando crescem, abandonam o lar, vai embora, vão trabalhar em outra cidade, lá não volta mais, porque sai de dentro da casa dos seus pais revoltados da maneira como eram tratados, da maneira como eram corrigidos. A palavra de Deus nos ensina a educar os nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina a corrigir os nossos filhos, irmãos, com amor. Quantos filhos, irmãos, que têm anos que saíram da casa dos pais e eles não querem mais voltar por causa de uma surra que o pai, que a mãe deu, que deixou ele mole ali espancado e ali carregou mágoa naquele coração. Quantos filhos com o coração magoado com os pais? Mães que às vezes não vigiam, irmãos. As mães que não trabalham, ficam dentro de casa com os filhos, o pai vai trabalhar. E ela, tudo que acontece, em vez dela corrigir o filho, mas não, ela guarda tudo para quando o pai chegar. E ali o pai às vezes chega, passou um dia de nervoso, de humilhação com o chefe, de perseguição de colega, preocupação com a vida financeira. E ela é tão nécia, né? Sem sabedoria, que ela nem espera o sangue do esposo esfriar. Assim que o esposo chega, olha, eu logo falar, você deu um jeito no seu filho fez isso, eu não estou aguentando mais. Aí o homem está ali de cabeça quente, o pai não é igual a mãe, e vai lá, bate com ira no filho. E o filho vai carregando mágoa da mãe, porque ele não queria ser assim. Ele não queria ser tratado assim. Então Deus tem nos dado sabedoria, irmãs. Nós temos que ter também autoridade com os nossos filhos. Os nossos filhos não podem aprender a nos obedecer somente apanhando. Pancada não conserta, pancada não... O corrigir com a vara que a Bíblia fala é na hora certa. Tem a hora de aconselhar, tem a hora de usar a vara e tem a hora de elogiar também. Porque tem mãe, tem pai, irmãos, que o filho pode fazer 90% de coisa ruim, né? Desobediência. Mas os 10% que ele faz, nós não usamos de sabedoria de investir naqueles 10% de coisas boas e qualidades que ele tem. Então nós ficamos só jogando na face. Você não vale nada. Você não vai servir para nada. Você nunca, olha a maldição. Vai acreditando aí, você que tem falado isso com seus filhos. Você nunca vai ser ninguém nessa vida. Você nunca vai aprender nada. Verdade, Senhor. Você não presta. E o filho vai se conscientizando. Satanás vai se aproveitando dessas palavras e trabalhando na mente daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Você está vendo? Seus pais não gostam de você. Ele disse que você não vai dar para nada que preste. Você não vale nada. Você nunca vai aprender nada. Eu não sei se as irmãs que foram para o Congresso de Alagoinhas, quantas irmãs aqui foram para o Congresso de Alagoinhas? As irmãs lembram que Deus me mostrava ali no encerramento daquele congresso uma mãe que ela, desde o ventre, ela rejeitou aquela criança.
E por incrível que pareça, eu fui vizinha daquela mulher quando ela não era crente, irmãos. Eu acho que foi o tempo que eu mais orei pelos meus vizinhos, foi o tempo que aquela mulher era minha vizinha, que pensa você em tribulação, tribulação e tribulação. E Jesus salvou aquela mulher, hoje ela está uma bênção. Eu me alegro todas as vezes que eu vou ali que vejo aquela menina. Então, irmãos, aquele menino já está adolescente, um rapazinho, um moreninho bonitinho, Fernando. E Deus me mostrava naquela noite, ali no encerramento do congresso, que precisava ser quebrada aquela maldição. O menino só era repetindo de ano, repetindo de ano, repetindo de ano. E Deus me falou, precisava orar. Ela colocar as mãos na cabeça dele e orar com as palavras dela, pedindo a Deus que quebrasse, que convertesse toda a maldição que ela até ali tinha lançado sobre aquele filho, que Deus convertesse em bênção. E foi muitas mães ali na frente. E ali Deus trabalhou. O Espírito Santo se fez presente, irmãos. E quando foi já no final do ano, aquela criança passou de ano, aquele adolescente, né? Quando nós tivemos lá em Alagoinhas, agora sabendo, o pastor Marivaldo estava falando, Maneuza, você não sabe a bênção. O Fernando, que não passava de ano, passou de ano. Né? E eu me alegrei no Senhor. Tem criança, irmãos, que vai para o colégio, estuda. Não consegue, porque você vai ensinar no seu filho. Você é burro! Misericórdia, irmãos. Pense o poder das suas palavras sobre a vida do seu filho. Aprenda a abençoar os seus filhos. A profetizar bênção na vida dos seus filhos. Coloque as mãos sobre os seus filhos. Em nome de Jesus, a partir de hoje, toda palavra de maldição que eu tenho falado sobre você, que seja transformado em bênção. Em nome de Jesus. Não é o pastor que tem que fazer isso, não. É você. Porque a palavra tem saído da sua boca. Chamou o seu filho de burra. Seu filho é homem, você é Maria. Quantos pais? Aí quando os filhos crescem mais, se tornam homossexual. Que tristeza. Que tristeza, irmão. Você está ali debaixo da maldição. Outra hora, pais que a esposa engravida, não, se for mulher, eu não quero meia. Eu não quero, não vou dar carinho. Eu quero um filho homem. O filho nasce, a filha nasce, aquele pai diz, não, mas eu queria uma filha mulher, eu queria um filho homem, meu sonho era ter um filho homem, eu não gosto, eu queria que meu primeiro filho fosse homem. Você não agradece a Deus. Sua filha cresce, vai virar o quê? Uma lésbica. Você queria filho homem? É incrível, eu estava lendo um livro sobre isso, irmãos. Nós não temos nem assim noção da dimensão de nossas palavras sobre a vida dos nossos filhos, né? Os pais às vezes estão reclamando com você parece uma mulherzinha, não é assim a mulherzinha. Aí o filho cresce, é aquela decepção. Então, irmãos, existem muitos filhos debaixo de maldição dos pais. Além da força de Satanás que está atuando de maneira muito veloz na vida dos jovens, adolescentes, das crianças, na vida das famílias, mas existe essa coisa, muitas crentes, irmãos, que saem da casa de Deus orando, cantando, falando em língua, pulando, falando em mistério, irmão, mas não tem vigiado nas palavras dentro do lar. Tem amaldiçoado o casamento. Meu casamento é inferno. Meu marido é endemoniado. Meus filhos é só o sangue de Jesus. Profetize que seu lar é uma bênção. Profetize em nome de Jesus que seu casamento foi Jesus que ele deu. Profetize que seus filhos serão bênção. É bênção de Deus, irmãos. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Será que Deus vai dar uma herança maligna para nós, irmãos? Então, irmãs, vocês que são mães, vão seguir muitos exemplos. Nosso exemplo da nossa irmã Vispa.
que nós lemos nessa noite, o amor. Existem muitas mães que estão velando o corpo dos seus filhos sem ter deixado, descido à sepultura ainda. Quantas mães que é dia e noite chorando nos pés de Jesus, orando para que Jesus salve os filhos dela. Quantas mães que é dia e noite jejuando, pedindo a Jesus que liberte os filhos dela, que está morto, sem força de sair da vida que eles estão levando. Existem muitas mães rispa ainda em nossos dias. Existem muitas mães que estão ali no saco da humilhação, sob o saco da humilhação, em cima das penhas, bendito seja Deus, que é a palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, através da sua palavra, que os filhos dela serão ressuscitados. Rispa ficou ali esperando por um sepultamento digno dos filhos dela. Mas existem muitas mães que estão também na situação de Rispa, esperando que os filhos dela sejam ressuscitados da vida que eles estão vivendo. E que vocês continuem nesse propósito, porque os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. E vocês que estão com seus filhos pequenos, sente, ensine a palavra de Deus para ele. Ensine o seu filho a louvar o Senhor. Ore com os seus filhos. Faça do seu lar um monte santo, irmãos. Vocês que são cristãos, pai, mãe cristão, façam um culto doméstico dentro da casa de vocês. Comece a fechar, irmãos, todo o arraial para que Satanás não venha investir nos seus filhos e vocês terem culpa. A obrigação de um pai não é só dar roupa, sapato, comida e casa para morar. Não. A obrigação do pai é aconselhar, é ensinar, é orientar, é ser o provedor em todas as coisas. A obrigação da mãe é ser amiga também, é conversar com os filhos, é esquecer-se mais da correria da vida, do consumismo que está tirando tempo dos cristãos para com Deus, e vigiar sua casa, para ver quem está rodando sua casa, amém? Que nós possamos ser aquela mãe igual Joquebede, mãe de Moisés, que segurou aquele menino durante 3 meses, porque a ordem daquele rei do Egito é que todos os filhos das mulheres hebreias fossem lançados no rio Nilo. Ela lançou o filho dela no rio Nilo, mas não foi do jeito que o rei queria que matasse, não. Ela colocou dentro de um cestinho, para que quando a filha do rei fosse lá se banhar com as suas moças, encontrou. E Deus deu o privilégio dela ser amada do filho dela. E durante o tempo que o filho dela ensinou a lei do Senhor. Ela ensinou. Nós vemos Ana, outra mulher devota, outra mãe devota, né? Fez um voto a Deus de criar o filho dela na casa do Senhor. E cumpriu, irmãos. Então, se nós um dia trouxemos os nossos filhos diante do altar do Senhor para ser apresentados, fizemos um voto ao Senhor de criar os nossos filhos no caminho dele, no ensinamento dele, renovemos esse pacto com Deus. Renovemos esse pacto com Deus. E procuremos ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E as palmas exaltam o nosso Deus.